meus pecados. Foi ali. E agora foi na cruz, onde um dia eu vi. Meus olhos abrem e agora somos livres. Tudo que você precisa, tudo que eu preciso, está na cruz em Cristo. Ele conquistou na cruz do Calvário. Pagou o preço dos meus pecados, dos seus pecados. Levante as suas mãos essa noite, cante bem alto. Vamos juntos. E foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me abençoa. Aleluia! E foi na cruz onde um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora mais alto. E foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegrei. Aleluia! E foi na cruz hoje um dia eu vi. Que maravilha! Obrigado, Deus. Que tua graça nos alcançou. Que teu perdão nos alcançou. Muito obrigado. Que maravilha, Jesus. Eu sou Que livre. maravilha. Nada, nada, nada. Nada além do sangue. Nada além do sangue. Vamos! Nada além do sangue de Jesus. Que maravilha. Muito bom tê-los por aqui novamente. Muito bom. Muito bom dia. Para algumas pessoas já é boa tarde. Para mim já é boa tarde. Já estou já no meia garrafa de café já consumida. Esse é o nosso Café com Salmos, nossa devocional diária de segunda a sexta, 7 da manhã. Estamos sequencialmente aí falando dos salmos. Hoje é o salmo de número 32. É um projeto que nasceu na pandemia. Paramos e voltamos agora, acho que tem 2 semanas aí. Voltamos. Então, estamos de volta aí. Me dê aquele feedback aí, por gentileza, quanto ao som, porque a gente tem sempre essa preocupação. O som é tudo numa transmissão, né? Se eu não aparecer, não tem problema nenhum. O importante é você ouvir.
ok? Tem uma boa galera com a gente aí já. Aquele pedido que eu faço sempre, pessoal, vocês comentam, vocês curtem, isso é muito legal, isso é bem bacana essa interação aí. Mas eu sempre peço para você compartilhar, ok? No seu WhatsApp aí, nos grupos aí no Facebook. Às vezes eu estou falando com você que eu também compartilho, por quê? Porque tem muitas pessoas que passam a conhecer o nosso ministério através desse café, ok? Através desse café, através dessa palavra, aí leva um curso nosso para a igreja deles, leva uma palestra nossa e abençoa o nosso ministério. Isso é muito bom, a gente vai ampliando as tendas aí, vamos fazendo novos amigos. Então, é muito bom tê-los todos aqui, ok? Então, tem alguém falando aí que está bom, eu acho que é o som. Salmo de número 32. Gente, esses salmos, ele é pequeno no número de versículos, mas ele é muito rico. Tanto é que, na minha intenção aqui hoje, é falar só sobre 2 versículos, para vocês terem uma ideia, ok? Para vocês terem uma ideia, eu vou falar somente sobre 2 versículos. E ler o último só para fechar, porque é um convite à alegria, ok? Mas o Salmos 32, versículo 1 e versículo 2, é a alegria do homem perdoado. É por isso, gente, antes de eu ler o texto aqui, é por isso que eu tenho dificuldade, escuta isso, eu tenho dificuldade de entender um salvo que não consegue desfrutar de uma alegria. Porque quando você entende o processo do perdão, como foi, o que precisou ser feito para que você fosse perdoado. Eu não sei quem lembra aí, quem estava com a gente, eu acho que é o Salmo, é o 2, quem estava comigo, nós estamos no Salmo 32, se você for na minha página aí, ainda tem aí, os salmos estão todos aí, mas nós vamos tirar, como eu falei, porque o Facebook está derrubando, né? O Facebook entende que o louvor que eu coloco é pirataria, né? Então nós estamos tirando os salmos do Facebook, você vai assistir ao vivo comigo. Se você entrar depois, você vai ver só um pedacinho do vídeo, 1 minuto, te dando o caminho para você ir para o meu canal, para você poder assistir lá, porque o Facebook está tendo problema aí com a gente aí. Então no Salmo de número 2, hoje é o 32, no Salmo de número 2, eu expliquei esse versículo aqui, ó. Salmo 2,7. Proclamarei o decreto. Que decreto? Está aqui o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Esse foi o decreto liberado na eternidade, para que o perdão chegasse até você. Ok? Então, a igreja precisa aprender como foi o processo para que o perdão chegasse até nós. Foi assim, Jesus veio por obra do Espírito Santo e Maria, não é tão filosófico, tão romântico assim. Precisou haver, pega isso aqui, pessoal, para que o perdão chegasse até a nós, até o homem, até a humanidade, precisou haver, eu vou usar uma palavra que humana, me foge qualquer outra, mudança, adaptação, reajuste no céu. Precisou haver um decreto, porque já estava decretado, já estava dito por Deus no Éden que o homem ia morrer. Então o homem, ao comer, morreu mesmo. Só que o amor de Deus para com esse homem fez com que Deus interferisse na lei, no princípio que ele mesmo estabeleceu. Então o que ele fez?
ele declarou um decreto na eternidade. Que decreto é esse? Para que o Filho encarnasse, e aquele ser que até então indescritível no Antigo Testamento, chamado de Verbo. Paulo diz que ele era o mistério escondido no seio do Pai, para que ele ultrapassasse, atravessasse as camadas e chegasse até aqui em forma humana. Precisou haver um decreto na eternidade, ok? Que está no Salmos, capítulo 2, versículo 7, que esse texto vai se repetir lá em Hebreus. Este é o meu filho que hoje eu te gerei. Então precisou haver um decreto. Quem já estudou esse assunto aí comigo sabe, lembra o quanto é profundo o que aconteceu, ok? Não foi assim tão simples. Então a igreja ela precisa estudar sobre o perdão, ok? Embora o perdão não é uma matéria teológica, o perdão não é uma doutrina, o perdão é uma pessoa. Eu vou falar disso aqui agora, ok? É por isso que o Salmo 32 ele tem 11 versículos, mas eu só vou me ater a 2 versículos, vou ler o último para fechar, ok? Porque essa coisa de você ler 10 versículos, tem pessoa que ela recebe uma oportunidade na igreja, ela lê 15 versículos. Eu quero deixar aqui para a meditação dos irmãos. Por que você não deixa para a sua meditação? A pessoa pega a Bíblia, lê 10 versículos, não comenta nada, conta a história da feira, conta a história de quando ela morava em Barbacena, ok? Então eu vou ler apenas 2 versículos, ok? Você que está comigo aí, já compartilhou, já convidou alguém, já chamou aí alguém para participar com a gente. Eu estou aqui com a minha xícara. Deixa eu jogar aqui na minha página, pessoal, que tem algumas pessoas que acompanham por lá, na página da igreja. Você que não estiver por aí, não curtiu ainda a página da nossa igreja, é o Ministério Pescar, ok? E tem a minha página também, que também é André Almeida. Então vamos lá, Salmos de número 32, versículo 1, ok? Estou jogando em 3 páginas minhas aqui. 3 páginas minhas. Você que está com a Bíblia em casa, você que tem uma Bíblia aí, se você está em casa, tem muita gente que assiste a gente no caminho para o trabalho, outros no trabalho só com fone. Isso é muito legal. Eu recebo muitos testemunhos, gente. Muitos testemunhos. As pessoas me ligam, mandam o WhatsApp, contam bênção, contam vitória, tá ok? Então, participa com a gente aí. Então, vamos lá. Salmo de número 32, versículo 1. Você está vendo uma palavra, não sei se alguém que estiver me ouvindo aí tiver como comentar, porque vê se na tua Bíblia tem um subtítulo assim, ó, a alegria do homem perdoado, ok? O salmista aqui, ele está profetizando a alegria da igreja, porque no Antigo Testamento o pecado ele não era perdoado. Hebreus vai dizer, escuta isso, que sangue de animal é impossível perdoar pecado, pelo amor de Deus. Eu estou vendo o povo ensinar, pregar aí que no Antigo Testamento o pecado era perdoado. Não era. Se fosse perdoado quando Jesus morreu, o seu espírito não precisava ir fazer o trabalho que foi feito enquanto o corpo estava na sepultura e a alma estava inaugurando o paraíso. Quem já estudou esse assunto comigo aí vai lembrar dessa logística que o céu montou. O corpo foi para a sepultura, a alma foi inaugurar o novo e vivo caminho profetizado por Jeremias, Isaías, falando sobre, pelas suas pisaduras fomos sarados. Essas pisaduras é a pisadura que a alma deixou da cruz até o paraíso, ok? Pisaduras, por isso que não se fala simplesmente marcas, mas o espírito dele foi pregar. Então, se houvesse perdão no Antigo Testamento, esse serviço seria desnecessário, ok? Então, o salmista está aqui
o subtítulo aparece assim: Alegria do Homem Perdoado. Esse subtítulo aqui está muito bom, está muito propício. A maioria dos subtítulos na Bíblia não condiz com nada com o que vai falar do assunto, mas esse daqui está muito bom. Aí está aqui, ó, Masquil de Davi. O que é isso? Que palavra é essa? O que significa isso aqui, pastor? Essa palavra significa o seguinte: é que esse salmo ele é um cumprimento de uma promessa que Davi fez. Onde que o Davi fez essa promessa de ensinar sobre o pecado perdoado? Onde foi que Davi fez essa promessa? Foi no Salmo 51. Então, historicamente, o Salmo 32 foi escrito depois do 51. O fato dele estar aqui antes do 51 não tem nada a ver, ok? Aliás, toda a Bíblia não está em ordem cronológica. Se tivesse em ordem cronológica, o primeiro versículo da Bíblia teria que ser João 1:1. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Então, o que quer dizer essa palavra masquil que está sobre o que está como subtítulo aqui? Quer dizer que ele é pedagógico, quer dizer que ele é instrutivo, quer dizer que esse salmo ele é didático, ele é um ensinamento que Davi está deixando para o povo de Israel, profetizando sobre a igreja, que é a igreja que vai desfrutar do perdão. A bem da verdade, não só a igreja, mas toda a humanidade, sendo que pós-cruz, pós-calvário, pós-morte de Cristo. Ficou entendido até aqui, pessoal? Beleza? Então, assim, eu vou entrar no Salmo agora. Ficou alguma dúvida? Você coloca nos comentários aí ou manda no WhatsApp, tá ok? Que esse assunto não é assim tão simples, tão fácil de entender, porque é um assunto que a gente entende que faz parte da espinha dorsal do Evangelho. Algumas pessoas falariam do cristianismo. O cristianismo é um segmento, é uma religião, tudo que acaba com ismo é um problema só, né? Jesus não veio pregar cristianismo e essa coisa de eu sou crente, eu sou cristão, eu sou evangélico. Nada disso a Bíblia diz que você é. Não se choca com isso. Mas nós temos dificuldade de aceitar o que está na Bíblia. A Bíblia diz que você é filho de Deus, você é co-herdeiro nas bênçãos, nas maravilhas que Jesus herdou. Então ele é o herdeiro, nós somos co-herdeiro com ele, ok? Então assim, essa questão de evangélico, cristão, protestante, isso tudo são nomenclaturas. Os protestantes você sabe que é depois do advento do Lutero. Eu não sou protestante nada, ok? Eu nasci agora, eu não protestei coisa nenhuma, já fui abençoada, estou desfrutando de tudo que está pronto. Então essas nomenclaturas é o governo que dá, é o IBGE, é o censo. E a Bíblia, pastor, a Bíblia fala que eu sou o quê? Filho de Deus. Você é princesa, você é príncipe. É isso aí, a igreja tem que ensinar que nós somos noiva do Cordeiro, somos filho de Deus. Isso sim está na Bíblia. Agora essas nomenclaturas aí, fica fora. Ok? Então, alguma dúvida até aqui? Não, né? Ok. Uma terceira informação, que é muito importante eu te dar sobre o Salmo 32. Esse salmo aqui, acredita-se que esse salmo, ele era cantado no dia do Yom Kippur. O que é isso? É o dia do perdão nacional em Israel. Isso acontece uma vez por ano, ok? Acontece uma vez por ano em Israel. Então, esse salmo que você sabe que é louvor, que é cântico, ele era cantado no dia do Yom Kippur. Possivelmente alguém cantou esse salmo no dia da morte de Jesus, tá ok? É possível, ou pelo menos que tenha sido lembrado. Agora vamos lá. Salmo de número 32, versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Gente, eu desconfio que vocês não têm ideia do que eu li aqui. Mas não tem mesmo. Não tem. Deixa eu já vir para cá. Tá, deixa eu já ficar aqui. Vamos lá. Primeiro, deixa eu voltar só para me lembrar de uma ordem aqui, para eu não me perder. Tá aqui, ó. Primeiro, a palavra que eu quero falar aqui, que eu quero destacar, é o seguinte: bem-aventurado. Essa palavra bem-aventurado, ela se eu estiver me lembrando bem a pronúncia dela, eu tinha anotado ela aqui, é Makairos. Mas não é assim uma alegria porque você conquistou uma bênção, uma casa, um carro, uma cura. Não. Essa palavra bem-aventurado,
ela, num conceito assim, para ficar mais fácil para você entender, seria o seguinte: é o antegozo do céu, ok? É como se fosse a antessala do céu. E esse estilo de vida bem-aventurada só desfruta dela quem aceitou o perdão, que é um conceito errado que nós temos. Aí eu vou pedir perdão a Deus pelos meus pecados para que eu vá para o céu. Isso não existe na Bíblia. O perdão que eu peço hoje, pós-cruz, é perdão de ofensa contra o meu irmão, contra o vizinho, contra a família, contra o amigo, ok? O perdão que tirava a salvação do homem foi perdoado no Calvário e foi oferecido. Quem tem que agora nós recebemos o perdão, nós não pedimos mais. Quando você prega Jesus para uma pessoa, que a pessoa decide crer naquilo dali e ela crê na palavra, ela está recebendo o perdão, ela não está pedindo perdão. O perdão, preste atenção num detalhe aqui, preste atenção num detalhe, que o texto fala assim, isso aqui é muito profundo, gente, por isso que eu falei que só vou falar do versículo 1 e do versículo 2. Bem-aventurado aquele cuja transgressão está no singular. Agora, você que está assistindo a gente pela primeira vez aí, quem já está com a gente, isso aqui é repetido, né? Que eu vou falar. Escuta aqui. As informações que eu te dou aqui, você não se apega a ela, não acredita, não. Vai estudar e vai pesquisar, ok? Mas se você não tiver com tempo, ou não tiver disposto, pode acreditar um titi aqui no que eu vou te falar, porque eu trabalho, de uma certa forma, uma das áreas da teologia que eu tenho dedicação é exatamente na tradução de texto. Então preste atenção no que eu vou te falar sobre esse texto aqui. Bem-aventurado aquele, pronome demonstrativo. Esse aquele não está errado, ponto, não está errado. Só que no original está no plural. Por que aqui está no singular? Essa resposta que eu vou te dar, é resposta minha. Eu quero acreditar que o entendimento do tradutor é que ele está vendo que a profecia é para a igreja, então ele vai entender como corpo, aí ele coloca no singular. Ele vai entender que ele está descrevendo sobre o pecado adâmico, que aí Adão é singular, então ele colocou no singular. Eu quero entender a terceira coisa, que como por um homem só entrou o pecado, era um pecado só que condenava o homem a não entrar no céu. Então talvez essas explicações que eu estou te dando tenha sentido, de repente não tem sentido nenhum, mas de repente tenha sentido o motivo pelo qual aqui está no singular. Bem-aventurado aquele pronome demonstrativo, ok? Então, por que eu estou te falando isso? Porque como esse salmo ele é uma projeção profética para a igreja, no texto original, aquele está no plural, bem-aventurado aqueles, cuja transgressão aqui está certo, transgressão, singular, não é transgressões, ok? Não é transgressões. Então, essa questão de, por exemplo, em Isaías fala sobre a ferida que foi causada em Jesus, algumas traduções, algumas versões colocou feridas, mas é ferida. Por quê? Porque o chicote ao bater em Jesus, ele levou tanta chicotada para você entender o que aconteceu, que arrancou um pedaço da carne dele aqui, a chicotada foi batendo até que criou uma ferida. Quando você olhava assim, você não via várias chicotadas, várias marcas, você via uma marca só. É por isso que algumas traduções já estão corrigindo. Colocou lá, pela sua ferida, fomos sarados, ok? Então, se você pegar traduções diferentes aí, fique em paz quanto a isso. Agora, eu tive que vir aqui em João, capítulo 16, para te mostrar o porquê que lá está transgressão no singular. Porque está singular. João 16, 7 em diante. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Jesus falando. Eu estou em João 16, 7. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas,
quando eu for, vô-lo enviarei. Olha o que Jesus está ensinando. E quando ele vier, o Consolador, convencerá o mundo do pecado, não é dos pecados, do pecado, da justiça e do juízo. Qual o pecado que o Espírito Santo tem que convencer o homem para que esse homem entre no céu? O pecado de largar a prostituição, a mentira, a cachaça? Não, não, isso é outra situação. Isso é moral, isso é comportamental. Isso aí a gente vai discutir numa outra oportunidade, em amartiologia, doutrina do pecado. Aí a gente faz essas anotações aí, ok? Até porque isso é muito discutível, isso é muito... cabe uma discussão bem aflorada, tá ok? Essas enumerações que a gente está dando aqui. Não estou dizendo que não é pecado, eu estou dizendo que não é essa lista que nós temos e conhecemos e praticamos, que Jesus veio morrer. Jesus, quando convence o homem do pecado, ok? Por causa de que o homem é convencido do pecado, recebe dons, está na igreja e tudo, mente, rouba, se prostitui, por quê? Porque esses pecados é moral, é comportamental. O homem tem que tomar vergonha na cara, como diz a Bíblia, e largar e deixar, porque Jesus não vai libertar ele disso. Pastor André, eu achei que Deus ia me libertar da cachaça. Para de beber, para de fumar e para de mentir. Aí, o pastorzão Walter já colocou aí qual é o pecado. O pastor Walter é top de linha, ok? Então para com essa história, é que eu não aguento largar o fumo. Eu conheço pessoas, aliás, eu já tratei pessoas na psicanálise, pessoas que deixaram bebida, deixaram mentira, deixaram adultério, deixaram cigarro e outros vícios sem entrar numa igreja. E aí, você vai entrar em crise por conta disso? Como é que explica os crentes dentro da igreja que fuma, que bebe, que mente? É comportamental, é moral, é uma construção psíquica do cara. Às vezes é uma fuga de uma situação, né? De um estado de ansiedade, um estado de emoção elevada. O camarada vai lá dar um traguinho só para aliviar, não é isso? Então, assim, agora o pecado que Jesus falou que o Espírito Santo convenceria o homem é esse aqui. Versículo 8: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Agora ele vai explicar do pecado porque não crê em mim, ou seja, é o pecado da incredulidade. Esse é o pecado que leva o homem ao inferno. Qual é o pecado, pastor? De não crer que Jesus é o enviado de Deus como a única possibilidade de salvação. Mas se o camarada fumar e beber, ele vai para onde? Não sei. No final da história a gente vai ver onde, se eu encontrar ele no céu, bem, se não encontrar, porque isso é muito discutível, é muito ampla essa conversa. E eu quero falar só do pecado que o Espírito Santo convence o homem. Ok? Não quero falar aqui de ser vergonhice. Eu quero falar do pecado causado lá no Éden, que Jesus veio para corrigir a falha, a queda do primeiro Adão. Jesus não quer saber se você está fumando, se você está bebendo. Eu não estou aqui pregando para você fumar nem beber, que eu não bebo nem fumo. Agora, se você faz isso e destrói o templo do Espírito Santo, você resolve com o Espírito Santo e com Deus para lá. A minha função aqui, hoje, é te ensinar sobre o Salmo 32. A minha responsabilidade aqui, hoje, com você, é te ensinar verdades bíblicas que chocam. Você deve estar assim, meu Deus, então... um tragozinho nada a ver, pode dar até 10 tragos. Ok? E eu tô aqui, ó, na minha xícarazinha, no meu café com salmos. Deixa eu aproximar para você ver que a luz dá um reflexo. Terlim, que é o salmo no hebraico. Ok aí, pessoal? Ok? Ficou alguma dúvida? Entendido? Se alguém puder dar um feedback, entendido, pastor? Não entendi, concordo, não concordo, sabia, não sabia, para mim é novidade. Fala qualquer coisa aí só para saber que vocês estão vivos do lado de lá. Então, bem-aventurado aquele cuja transgressão, que transgressão é essa? Transgressão de não crer, ok? Da incredulidade, de não aceitá-lo. A gente fala, na verdade, essa questão de aceitá-lo, mas isso é até uma forma antibíblica, ok, pessoal? Porque foi ele que nos escolheu, ele que nos chamou, ele que nos predestinou, ele que nos salvou. Tudo partiu dele. A graça nos alcançou. Mas o que você fez para ser salvo? Nada. Ok? Nada. Tem até uma coisa que eu acho que é legal falar aqui, porque o assunto aqui é pecado. Eu acho que vai somar para você aí. Por exemplo,
Adão pecou, ok? Adão caiu. Então nós nascemos de uma natureza caída. Então Adão morreu porque pecou. A sociedade que está aí fora é o contrário, peca porque está morta. É por isso que a igreja não tem pecado. Isso é muito forte que eu estou falando aqui. Meu Deus, eu precisava de 1 hora, 2 horas para fazer uns desenhos aqui no Flipchat e te explicar os textos, os versículos, enfim. Vamos lá de novo, para você pegar aí. Depois alguém põe no comentário isso aqui que eu vou falar. Adão morreu porque pecou. A humanidade peca porque está morta, porque nasce de uma natureza adâmica, morta, caída. Isso é um detalhe muito importante. Você tem que entender isso aqui. Por isso, quando Jesus veio, que ele falou que eu vos dou vida eterna, então aqueles que estão em Cristo, como nós, como a igreja, esse aí, o pecado não tem mais domínio sobre ele. É por isso que Paulo diz que a igreja é santa, é lavada, é remida, é pura, justificada. Ok? Então isso aqui, quando você ouve isso pela primeira vez, dá a entender que é uma doutrina da supergraça, do que pode fazer o que quiser. Então tá tranquilo, não é nada disso. A graça é muito mais rígida do que a lei, porque a lei ela é limitada. Ok? A lei ela é limitada. A graça está por cima de tudo isso. A lei está debaixo da graça. Então a graça é maior. Se a graça é maior, a cobrança na graça é incomparavelmente maior. Ok? Quer um exemplo? Vou dar um exemplo rápido aqui. Jesus falou assim, ó, na lei o homem tinha que ser pego no adultério, tinha que ter provas. Alguém tinha que ver e provar, não, eu peguei, eu vi. Detalhe, tá? O comentário judaico diz que quem pegasse alguém no adultério tinha que ficar assistindo por alguns minutos o ato de adultério. Você viu o adultério, você tinha que ficar lá assistindo. Você assistiu por alguns minutos, você trazia os dois para ser julgado. Na graça não, Jesus falou assim, na graça, lindão, tu olhou, pecou. Então, vê se a graça não é... Por exemplo, uns bonitão aí, ficam mandando pornografia para as meninas. Vira e mexe, estoura essas bombas na igreja, vocês sabem disso. Na lei isso aí não era pecado. Na lei conversar coisa que não presta com pessoas do sexo oposto não era pecado, tinha que ter a consumação. Hoje na graça isso aí destrói famílias, destrói ministério, destrói empresa, destrói tudo, por causa de uma mensagem, ok? Então a graça, não brinca com a graça não, porque a igreja que Paulo escreve a carta aos Gálatas, Paulo falou sobre isso daí, não brinca com a graça, que a graça não é uma porta para libertinagem não, ok? Então bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Vamos lá, vamos entrar nos comentários, que eu fiz umas anotações aqui muito importantes. Então, o bem-aventurado do Salmo 32, ele traz à memória, por exemplo, aquele bem-aventurado do Salmo 1. Esse bem-aventurado aqui é aquele bem-aventurado do Salmo 1. É o leitor do livro de Deus. É isso que ele está dizendo. Porque o Salmo 1 diz o seguinte, que bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não é isso? Não se assenta na roda, não fica ali com os escarnecedores. Legal. Antes tem o seu prazer, aonde? Na lei do Senhor, que é o livro de Deus. Então, e na sua lei medita de dia e de noite. Essa pessoa que o Salmo 1 está descrevendo, que é o bem-aventurado, é esse mesminho aqui, que é esse bem-aventurado aqui. Por que ele é o bem-aventurado? Porque ele meditou no livro de Deus, ok? No livro de Deus, que o livro de Deus no Antigo Testamento é a Torá. O livro de Deus no Antigo Testamento é a Torá. Mas o livro de Deus no Novo Testamento, quem é? O livro de Deus no Antigo Testamento é o verbo. É uma palavra. É a palavra, artigo definido. Ok? Singular. É o verbo. É a pessoa de Cristo. Então, no Antigo Testamento, quem estava plantado junto a ribeiro desfrutava daquelas bênçãos. No Novo Testamento, quem está plantado em Cristo, porque Paulo descreve isso, nós fomos enxertados. Você já leu a Bíblia sobre isso? Então, quem está em Cristo é esse bem-aventurado aqui.
essa bem-aventurança não é para qualquer homem, para qualquer pessoa. Essa bem-aventurança aqui, ela é para quem está em Cristo, para quem desfruta de estar nele. Então, essa projeção, essa revelação que o salmista está descrevendo no Salmo 32, ela é para lá de fantástica e para lá de profunda, ok? Então, o salmista ele diz o seguinte, que o caminho da felicidade, o caminho para desfrutar do perdão, gente, isso aqui é muito lindo. O salmista está, como ele está falando da igreja aqui, ele está apontando para o Calvário, o salmista, ele deixa aqui bem claro o seguinte, que o bem-aventurado não é o cumpridor da lei, o bem-aventurado não é o certinho, não é o correto. O bem-aventurado não é o legalista. Que é o legalista? É a pessoa que vive à base de lei, é a pessoa que consegue cumprir lei. Tem pessoa que ela é complicada, que ela cumpre as leis, os horários, os detalhes, os rituais, sabe como é que é? Mas o salmista está dizendo que bem-aventurado não é essa pessoa, não. Não, pastor, porque eu sou certinho, eu faço tudo direitinho, sabe, pastor? Eu sou uma pessoa, minhas coisas é tudo certinho. Isso é um dever seu, isso é um dever moral, é um dever social, ok? Talvez, dependendo do dever, é um dever familiar, né? Agora, o bem-aventurado não é essa pessoa, não é o obediente, não é o santinho. Vê se isso daqui não é graça. Quem é bem-aventurado? É quem pecou. Se choca com isso agora. Se você estiver dirigindo aí, para o carro no canto. Porque a graça diz que bem-aventurado é o transgressor que o perdão alcançou ele. É quem errou, porque ele deixa bem claro que o caminho da felicidade, olha como é que ele deixa claro aqui. O caminho para desfrutar do perdão é aquele ao qual o transgressor foi alcançado pela rica e livre graça. Você consegue mentalizar isso? Talvez você até consiga, não vou subestimar você, mas eu desafio você a escrever nos comentários assim: isso é tranquilo, eu entendo bem, tá de boa. Não entende. O religioso não aceita isso aqui. Não, pastor, eu tenho que fazer uma campanha, eu tenho que deixar o cabelo do tamanho tal, o tamanho da minha roupa, e eu tenho que receber o dom do Espírito, eu tenho que fazer o jejum, e eu tenho que fazer não sei o quê. Então, não. O bem-aventurado é o pecador, é o transgressor. A bem-aventurança vai alcançar esse cara quando o perdão alcançar ele, quando ele aceitar o perdão de Deus, ok? Por meio da graça, porque a graça é uma pessoa. Essa pessoa torna-se bem-aventurado. Então o bem-aventurado, o salmista aqui, ele recebe uma revelação que ele contrapõe todos as crenças, os valores, os pensamentos, as macumbadas do Antigo Testamento, que os camaradas acreditavam que era no cumprimento da lei que residia o tal agradar a Deus. Ok? E você só consegue agradar a Deus só crendo no Filho dele. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, cuidado, que quando o texto fala sem fé é impossível agradar a Deus, não está falando assim, por exemplo, poxa, mas eu não tenho fé para conseguir esse trabalho aí. Não é essa falta de fé que desagrada a Deus, não. Embora Deus não se alegra com isso. Mas não é isso que o versículo está falando. Eu não tenho fé que eu vou passar nesse concurso. Não é essa falta de fé que o texto está dizendo que desagrada a Deus. Que falta de fé é essa? O pastor Valde colocou aí. É falta de fé no Filho em relação à salvação. Sem fé é impossível agradar a Deus. Só tem uma maneira de se agradar a Deus: crendo no Filho dele. Mudou ou não mudou agora o conceito do versículo? Ampliou ou não ampliou? Deu agora uma luz melhor, mais ampla, mais clara. Deixa eu ver se eu consigo simular um negócio aqui. Ó. Talvez você estava assim, tá vendo aí? Conta esse versículo aí. Aí, essa luz, viu aí? Então ficou uma luz aí. Então, a mais rica e livre graça alcançou esse transgressor, que Paulo disse assim: eu era o pior deles, eu era o mais tralha que existia, e quando a graça me alcançou, eu me tornei filho.
ao ponto de ser convidado, visitar o terceiro céu e bater papo com Deus. E quando ele voltou, ele disse assim: gente, olha, quanto à ceia, eu tive uma conversa lá, e assim, eu gostaria que vocês soubessem que, como é que ele começa o versículo, eu gosto muito dessa parte que ele fala assim: ô meu pai, ele vai falar da ceia, porque eu recebi do Senhor. Porque eu recebi do Senhor. E outro texto ele fala assim: olha só, vocês não têm nada para me ensinar. Ele fala com os discípulos que andaram com Jesus. Então, essa é a graça que alcança o transgressor e faz dele alguém justificado. Deixa eu correr aqui. Então, eu anotei um negócio interessante aqui. Cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Gente, não vai dar tempo aqui, mas aqui eu queria explicar que transgressão é uma coisa e pecado é outra. Ok? Pecado é outra. Mas eu queria falar uma coisa sobre o pecado aqui. O pecado, ele é a oxidação da alma. Oxidação é aquele negócio que você vai... O ferrugem. Pensa no ferrugem. O ferro está ali enferrujando. Pensa em quem mora perto da praia. A maresia vai comendo. É isso aí. É isso que o pecado faz com a alma. Ok? É por isso que ele vai falar no versículo 3, que eu não vou comentar o 3, eu acho que no 5 ele fala assim: quando eu confessei o pecado, a minha maldade, aí eu resolvi o problema. No 3 ele fala assim: enquanto eu guardei, meus ossos envelheceram, porque o pecado é a oxidação da alma, ok? Vai destruindo o ser humano por dentro. Então, eu quero convidar você para ir comigo na carta aos Romanos, porque ele fala assim: transgressão é perdoada e o pecado vai ser coberto. O que é isso, pecado coberto? É uma figura de linguagem que ele vai usar, é uma figura de linguagem, né? Uma força aqui de expressão, que é o ato que vai acontecer na cruz. Ok? É como se... Já viu quando você precisa esconder alguma coisa e chega alguém assim rápido num ambiente onde você está, em casa, em algum lugar, você joga um lençol em cima e joga uma capa, esconde isso. Foi o que foi feito na cruz, mas na verdade é uma figura, tá? Porque esse coberto aqui, deixa eu falar aqui com você aqui. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Presta atenção aqui, deixa eu te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo aqui. O conceito que a gente tem de coberto, presta atenção. Deixa eu rasgar um papel aqui. O conceito que a gente tem de coberto é algo assim, ó. Tá vendo essa caneta? Aí você cobre ela, né? Esse é o conceito de coberto? Ok. Só que o hebraico, gente, ele passou por várias fases. Quem já estudou isso comigo aí sabe. O hebraico que foi usado para escrever o texto, ele é um hebraico chamado hebraico bíblico. Quem estuda hebraico no seminário estuda hebraico bíblico, para traduzir a Bíblia. Só que quando foi falado isso por Davi, não foi o hebraico bíblico. Um hebraico arcaico, cujo idioma, cuja fala escrita não tem tradução para a maioria das demais línguas. Sobretudo o português, toda hora está mudando. Então, olha a responsabilidade de uma palavra errada. Quando fala que o pecado é coberto, não é isso de ser coberto. Coberto aqui é ser extirpado, ser removido. Agora eu te faço uma pergunta. O que tem a ver ser coberto com removido na língua portuguesa? Nada. Aliás, se você fala com alguém, limpa aquela sujeira ali. Alguém vai e cobre aquela sujeira. Você vai falar, eu falei para limpar, não foi para cobrir, não foi para esconder. Então, essa palavra aqui, gente, talvez a explicação mais cabível que você vai encontrar é essa dificuldade que a gente tem nas palavras, na tradução de lá para cá. Isso é muito sério, isso aqui que eu estou falando. Porque o Novo Testamento não fala hora nenhuma de pecado coberto, a não ser quando Paulo vai citar o texto. Ele cita, mas ele explica. Vamos comigo então. Se você quer aprender, vamos comigo em
em Romanos? É Romanos capítulo 4. Paulo vai citar isso aqui e vai explicar. Ok? Paulo vai explicar, João. A de João, então, a de João é fantástica. Cadê? Romanos capítulo 4, versículo 6 em diante, é isso? Vamos lá. Mas olha Paulo no capítulo 4, versículo 6 de Romanos. Assim também Davi declara, olha o que Paulo fala, Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa, que é colocar, ok? O que é imputar, pastor? É colocar sobre, ou dentro, ou agregar, é uma palavra jurídica essa. Imputa justiça, sem obras, dizendo, versículo 7, bem-aventurados, você viu aqui? Bem-aventurados aqueles, lembra que eu falei que lá no Salmo está no singular, mas o correto é plural, que está no original. Paulo corrigiu aqui em Romanos. Vocês estão pegando aí quem está comigo desde o começo? Que aqui Paulo não botou bem-aventurado aquele, Paulo botou bem-aventurados aqueles. Por quê? Porque Paulo está colocando isso em Romanos. E por que é que Paulo corrigiu? Porque aquele, que seria a natureza adâmica na humanidade, que aí seria plural, Paulo coloca no plural e aponta dizendo que é a igreja. Isso aqui é um verdadeiro seminário, gente. É por isso que eu falei que quem está acompanhando os Salmos aí, depois me manda um zap, que a gente vai emitir um certificado do nosso instituto gratuito, como é que fala? 100% gratuito. Vou mandar para o teu WhatsApp, para o teu e-mail, para você imprimir um certificado de participação do Café com Salmos. Pastor, eu quero esse certificado, como que eu faço? Só me manda o seu nome completo no WhatsApp, ou aqui nos comentários, seu nome completo, bonitinho, ou só o teu nome que você quer que saia. Meu nome é João, só quero João no meu certificado. Então manda João, que eu mando para você pro teu WhatsApp, que é um certificado de participação, porque isso aqui é um curso, isso aqui é um seminário, um negócio sério, é profundo isso aqui. Eu estou te provando no Novo Testamento, por via de Paulo, que o que eu te falei no Salmo, Paulo corrigiu aqui, ok? Bem-aventurados aqueles, eu e você, ok? Se você tiver uma Bíblia, em cima do aqueles, você coloca assim, eu e minha casa. Coloca eu aí também na tua Bíblia, põe assim, minha casa é a casa do pastor André, cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Agora, Paulo está citando o que Davi falou. Só que Paulo, quando citou o que Davi falou, Paulo falou diferente. Paulo colocou no plural. Paulo arrebentou aqui. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Presta atenção, versículo 6. Imputa justiça. Versículo 8. Não imputa pecado. Bem-aventurado é o homem que Deus não põe, não contabiliza. Eu acho que a palavra que cairia melhor aqui, para você entender, jurídica, seria contabilizar. Ok? Então, eu tenho uma coisa, assim, é um negócio muito forte que eu vou falar aqui. O Valtão vai lembrar do dia que eu preguei isso e ensinei isso aqui. É que o pecado da humanidade parou na cruz. Nada que esses homens que estão em fora faça piora a situação deles. Nada, não existe nada que eles possam fazer que piore e nada que eles possam fazer que possa melhorar. Ou seja, vou parar de pecar que vai amenizar o negócio. Vou pecar mais que vai piorar. Não, em relação ao pecado, nada que eles fizerem piora nem melhora. Porque foi dado uma pausada, ok? Foi apertado vamos dizer assim, um botão de pausa lá na cruz. Então o que eles têm que fazer agora é crer, ok? Então tudo isso que eu te falei até agora é muito profundo. Eu acho que muita gente está recebendo essas informações pela primeira vez. Isso vai causar uma série de transtornos, mas não tem problema. Em janeiro a gente está voltando com os cursos, aí você se matricula aí e vem estudar com a gente, não tem problema. Então vamos continuar aqui. Aí ele fala assim, não, acho que é só aqui, só até aqui, só até o 8. Tanto é que essa Bíblia aqui está me indicando aqui a cor da letra, então é só até o 8 aqui. Para mim eu te explicar o seguinte, presta bem atenção. Fé no Antigo Testamento, não era uma doutrina, não era um ensinamento. Hoje a aula vai ser sobre fé. Hoje nós vamos fazer um curso sobre fé. Não existia isso no Antigo Testamento.
Fé no Antigo Testamento era um estilo de vida, era algo natural para quem decidia crer na Torá, seguir a Torá. Era algo que Abraão aflorou, muito natural. Elias, Moisés, a fé. Tanto é que, se você quiser entender um pouquinho mais do que eu estou te falando, você vai ler o capítulo 11 da carta aos Hebreus. Então, a fé não era uma doutrina teológica, uma doutrina sistemática. Pontos vitais sobre a fé. Ponto 1, introdução. Não, a fé não era isso. Como é que a gente chama aqui? Essa sistematização do assunto fé para se estudar, isso é coisa do Novo Testamento, isso é coisa da teologia, isso é pensamentos humanos. Está errado? Não. Mas o que eu quero que você entenda é que fé no Antigo Testamento não era algo estudado, não era algo que você tinha assim, vamos estudar sobre fulano e beltrano. Não tinha como estudar, porque antes deles não teve ninguém para praticar a fé, ficar registrado e eles estudarem. Por isso que Abraão é chamado o pai da fé, porque antes dele ninguém teve sequer uma atitude em relação a Deus que pudesse comparar, ok? Que pudesse comparar. Então, olha, vida eterna não é doutrina, vida eterna é uma pessoa, ok? Ressurreição não é uma doutrina que se estuda, vai para o seminário. A gente estuda isso, entenda bem. A gente estuda, a gente ensina. Mas no meio da aula, no meio do ensinamento, você tem que virar para o aluno, falar com ele que a graça é uma pessoa, não é uma doutrina. O evangelho é uma pessoa, porque senão você vai ficar pensando que o evangelho é o que está escrito aqui nesse livro, aí vai entrar em colapso, igual o Brasil todo entrou em colapso aí com um camarada que falou que tem que mexer na Bíblia. E você quer saber? Tem que mexer, tem que ajustar muita coisa que já foi mexida. Não estou falando em relação a defender os assuntos que, segundo dizem que ele falou que é para defender, é um homem muito inteligente. Eu não acredito que o teor da coisa foi bem aquela, mas o fato é que é o seguinte, é que esse livro aqui, ele chama-se Bíblia, ele não se chama Palavra de Deus. Não cai para trás não, fica aí. Ele se chama Bíblia, que quer dizer coletivo de livros na língua grega. Você pode fazer uma Bíblia, você tem vários livros, vai na gráfica, manda fazer um livro só, para ficar mais fácil para você manusear. O nome disso vai ser o quê? Bíblia. O que é Bíblia? Não é plural de livro, é coletivo, que é diferente. E o que é a palavra de Deus? Palavra de Deus, em primeiro lugar, no sentido de escrita, é o que contém aqui. Mas palavra de Deus, segundo o que está escrito aqui, é uma pessoa. No princípio era a palavra encarnou, a palavra é uma pessoa. Então, se mexerem aqui, não tem como mexer na essência da palavra por dois motivos muito óbvios, muito bíblico e muito né? Que tem um tá? Muito racional. Por quê, pastor? Pode mexer aqui? Pode mexer, você adultera, faz o que você quiser com esse livro aqui. Vai para o céu ou para o inferno? Não sei, faz o teste aí. Afinal, você vai ver onde você foi parar. O fato é o seguinte, não tem como mexer na palavra de Deus. Primeiro, porque Jesus, quando aqui esteve, por que não tem que mexer? Porque a palavra de Deus é uma pessoa, é Jesus, ninguém mexe com ele. Segundo, quando essa palavra encarnada andou aqui na terra, sabe o que foi que ele falou? As minhas palavras são espírito e vida. Então não tem como você mexer naquilo que é espírito. Então o espírito não tem como você escrever, descrever. A palavra dele não é letra, não é B com A, ba, T com O, tó, C com A, K, S com A, sa, casa, sa não, za, né? Casa. Não, a palavra de Deus não é isso não. Se você quiser que o Espírito Santo fale com você, ao ler essas palavras aqui, essas letras, você tem que pedir o Espírito Santo para te revelar a essência, o espírito da escrita. Aí ele vai te mostrar na Bíblia coisas que ninguém vê, mas ele vai te revelar. Porque as palavras de Jesus são espírito e vida. Ficou entendido isso aqui? Que graça, evangelho, salvação, ressurreição, vida eterna, perdão. Por exemplo, hoje vai ter aula sobre perdão.
13 lições na revista sobre perdão, sobre como perdoar. Amém. Está errado em ensinar sobre perdão? Não, a gente tem que ensinar sobre perdão. Mas o que eu queria falar para você é que o Evangelho, ele não me propõe simplesmente a aprender e ensinar sobre perdão. O Evangelho não é estudar sobre perdão. O Evangelho não é aprender sobre perdão. O Evangelho não é ensinar sobre perdão. O Evangelho é perdoar. O Evangelho não é ensinar sobre amor. As 4 maneiras dos gregos ver o amor. Os 4 pontos de vista com que os gregos viam o amor. O amor para com o pai, o amor de família, o amor para com a mulher, o amor para com Deus. Para. Isso aí não é evangelho, isso é filosofia. Ok? O evangelho não manda, nem obriga, nem te orienta, nem te aconselha você nem estudar sobre amor, nem ensinar sobre amor. O evangelho manda você amar. Evangelho é amar. Evangelho é perdoar, evangelho é ação, evangelho é atitude, é mudança de vida. Está lá em Efésios, quem mentia não mente mais, quem fumava não fuma mais, quem roubava não rouba mais, pelo contrário, agora come do suor das suas mãos. Está lá em Efésios, vai comer da labuta que você produzir, do trabalho que você produziu. O evangelho é prática, é vida, não é filosofia. Irmãos, eu quero falar sobre os pontos vitais, sobre o amor e sobre o perdão. O perdão segundo Sócrates, o perdão segundo Platão, não é nada disso. Evangelho é perdoar, evangelho é amar. Ok? Evangelho não é, eu vou dar aula aqui sobre o ABCD do homem, ABCD do homem é ABCD. O de Deus é obedecer. Então a aula hoje é sobre obediência. Aula sobre obediência? Legal, pode dar, eu também dou aula sobre obediência, eu também aprendo sobre obediência. Mas enquanto você não obedeceu, o evangelho não entrou em você. Você está me entendendo? Enquanto você não amar, o evangelho não entrou em você. Enquanto você não perdoar quem te traiu, quem denigriu a tua imagem, quem te vendeu, quem te roubou, enquanto você não perdoar, o evangelho não entrou. Enquanto você não amar, o evangelho não entrou. Enquanto você não obedecer a palavra, não se submeter aos princípios, o evangelho não entrou. Você está me entendendo agora? Não faz de mim um servo, um seguidor de Jesus, porque eu dou uma boa aula sobre a graça, que eu dou uma boa aula sobre soteriologia, doutrina da salvação. Meus irmãos, hoje é a aula de número 2. Portanto, soteriologia consiste no ato da ciência, do conhecimento, estudar sobre a doutrina da salvação. Não é nada disso. Não é nada disso. Evangelho é vivência, é prática. Paulo fala assim, o evangelho é poder de Deus para aqueles que creem, mas é loucura para os gregos. Então Paulo está falando que o evangelho é loucura para o grego. O cara pega a filosofia do grego e traz para o altar. Nada contra a filosofia, eu gosto, eu acho que você tem que estudar filosofia. Você só que você tem que falar o seguinte, o que é isso aí? Não, estou estudando filosofia. E agora? Não, agora estou estudando a palavra. Palavra para lá, filosofia para cá. Porque as mensagens estão muito filosóficas, estão muito harmoniosas com os pecados de hoje, com a pouca vergonha que está hoje. Evangelho é evangelho, meu chapa, é tapa na cara do sujeito, é soco na boca do estômago dizendo Jesus te ama, entrega sua vida para ele, larga essas práticas. Eu sou pastor numa geração que eu prego para crente largar pecado, largar prática, largar mentira, largar adultério, pagar quem deve. Eu sou um pastor de uma geração que eu prego evangelho para evangélico. Eu prego fé para quem deveria já estar vivendo pela fé, por conta de que a salvação é pela graça mediante a fé. Como que tu está salvo, miserável? Dentro da igreja 10 anos, 20 anos, tu tem que te ensinar sobre fé? Então o evangelho não é falar, não é ensinar, não é aprender, não é didática. Eu estou na 13ª lição da EBD da minha igreja. Você vai para a 1000ª lição da sua igreja, da sua revista. Eu quero saber a prática. Essa é a pegada. Eu quero saber quando tu recebe um troco a mais do Uber, do motorista de ônibus, do taxista, da padaria, que você está no caminho e você fala, nossa, ela me deu troco de 50. Eu fui na feira comprar peixe, eu dei 20, o camarada me deu troco de 50. Não, eu vou voltar lá. Eu vou voltar lá porque não me pertence.
É a questão da corrupção. Ah, os países tudo corrupto. Deixa eu falar uma coisinha para você. Uma pirâmide, presta atenção, pirâmide. Pirâmide. Você sabe onde a política está? Os governos na pirâmide? Está na ponta, porque eles governam. A base da pirâmide é a sociedade. Não existe político corrupto em nação pura, em nação honesta. Em nação que o povo é honesto, político corrupto não sobrevive. Então a corrupção não é o camarada que está lá, é quem agora vai pegar os seus cinquentinhos, seus cenzinhos, seus duzentinhos, e não é para trabalhar, porque tem uma turma aí que trabalha durante o período, isso é legal, ok? Os partidos liberam aí valores, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando para você, não, mas me dá cinquentinha que eu aperto aqui, aperto ali. Hã? Pegou aí? Vamos fechar, gente? Então, o que Paulo está falando no capítulo 4, versículo 8, capítulo 4, versículo de Romanos? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado, mas imputa justiça, do versículo 6. Gente, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o seguinte, o que é a justificação? E aí eu fecho aqui. O que é a justificação? Puxa, tem 4 textos aqui que eu queria ler. 2 textos aqui que eu queria ler. O que é a justificação? Vamos lá. É o ato de adicionar à vida do ex-pecador, do ex-transgressor que a graça alcançou e ele decidiu crer. Justificação é o ato de agregar, adicionar ao ex-pecador as promessas feitas a Cristo, as coisas do Pai prometida a Ele. Você tem noção do que é isso? Porque o que é perdão? Perdão, o presidente da República chega num presídio e fala assim: gostei daquele camarada ali, libera ele. Ah, não, libera ele, perdoou a dívida, não deve mais nada, pode andar por aí. Isso é perdão. O que é justificação? Justificação seria o presidente falar assim: põe esse camarada na rua aí. Agora, outra coisa, qual é o nome dele? João Ferreira das Couves. Ok. Vai no sistema do governo, em todo o sistema que hoje o nosso sistema no Brasil, ele é... Fugiu aqui a palavra agora. É tudo interligado, né? Então vai lá no sistema, lá é um sistema integrado, lembrei? Vai lá e apaga todos os crimes dele, limpa o nome dele, põe o nome dele como primário. Não sei se vocês sabem disso, a nossa Constituição prevê situações desse tipo, tá, gente? Aí o que acontece? O que foi perdoado vai andar na rua porque foi livre, mas quando pegar ele e puxar o nome dele está sujo das coisas que ele fez, porque ele só foi perdoado. O que foi justificado? O que é justificação? É apagar o passado. É quando alguém puxar o teu nome assim, João Ferreira das Couves, nossa, esse homem é primário, nunca fez crime nenhum não, porque ele foi justificado, foi apagado. É por isso que a questão do pecado que foi coberto, ali, a palavra é apagado, é retirado. Lembra o que João falou? Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é isso que aconteceu. Nós fomos justificados, não tem mais nenhuma condenação. Paulo fala, agora é advérbio de tempo, depois da cruz, nenhuma condenação há. Então não tem condenação mais. É isso que o Davi está profetizando sobre a igreja no Salmo 32. Davi está lançando essa palavra de revelação que ele recebeu. Você quer ver? Eu vou te ajudar com João 19:30. João capítulo 19, versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça entregou o Espírito. O que é estar consumado, gente? Está consumado é uma palavra grega que quer dizer tetelestai. Tetelestai quer dizer tu não deves mais nada. Quando Jesus foi, segundos antes de entregar o Espírito ao Pai, ele deu um grito que ecoou na eternidade, ecoa até hoje, que tu não deves mais nada. Tu quem, pastor? Todos quantos crerem nele. João começou o evangelho assim. O João começou, está aqui em João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que crêem no seu nome. Ah, mas é para o judeu, é para o gentil, é para o grego, é para os romanos.
todos quantos o receberam. Você recebeu? Então desfruta da justificação, ok? Eu tinha uns outros textos aqui, mas eu vou ler só o Salmo, como eu prometi, 32:11, para você se alegrar. 32:11, que é o último versículo. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós os justos. Que justos são esses? Os justificados, a igreja. E cantai alegremente todos vós que sois retos de coração, ou seja, quem a alma foi transformada, alcançada pela graça, pela salvação, pela benevolência, pelo favor e pelos propósitos do decreto relatado no Salmo capítulo 2, versículo 7 ou 8, que diz que eu vou declarar um decreto, eu vou fazer um decreto aqui, eu vou prover um decreto para que o ser em mim transforme-se em filho, tome forma humana e vai lá salvar o André. Que maravilha! Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o Brasil. Deus, muito obrigado. Eu te peço, Senhor, pela vida das pessoas que passaram por aqui, pela vida das pessoas que estão aqui até esse momento, pela vida dos demais que vão em algum momento ter acesso a esse vídeo. Eu abençoo a vida de todos eles. Toma a vida, Senhor, da tua igreja na terra, a vida daqueles que estão sendo vitimados por essa desgraça dessa peste que hoje assola o nosso país. Eu te peço, cuida daqueles que estão hospitalizados, restaura, cura, devolve a saúde, toma a vida do nosso pastor Onofre nas tuas mãos, restaura a saúde do teu filho, a vida do diácono Marco Antônio, que já deixou o CTI, já está na enfermaria. Nós estamos crendo, Senhor, nós estamos crendo na vitória dos teus filhos, na restauração completa da saúde. Devolve teus filhos, Senhor, ao seio da sua família. Toma aquelas famílias que infelizmente foram vitimadas por essa coisa. Eu te peço, consola o coração daqueles que choram, mantenha alegre, viva a esperança em nós, daqueles que certamente nós cremos, Senhor, na cura dos teus filhos. Eu oro abençoando esse povo que está aqui comigo. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o Brasil. Deixa eu sair correndo aqui que eu vou para outra atividade. Deus te abençoe.